Aô! Salve galera! Beleza? Henry na área com mais um vídeo de quests. Nesse vídeo vou mostrar como faz o boss final da The Dream Courts Quest, o The Nightmare Beast. Antes de tudo galera, se inscreva aí no canal se tá gostando do conteúdo, né? Deixa o like e compartilhe o vídeo aí pros seus amigos, dessa forma aí vocês estarão me ajudando bastante, tá? Pra chegar aqui galera, precisa ter feito aí toda a quest da Dream Courts, né? E ter matado aí pelo menos 5 dos boss da arena, que eu vou explicar em um futuro vídeo aí, tá? A estratégia de cada um deles. Os boss que tem lá, né? Eles são o Plagueroot, o Malufur Mangrinder, né? Que é o famoso matador de EK aí, o Maxenius, o Alptramun e o Iskander The Banished. Bom galera, lá na arena, cada dia vai ser um boss, né? Assim que fizer a arena 5 dias, podendo ser qualquer boss, você terá acesso a leste aí. Ou seja, né? Basta matar aí 5 vezes os boss da arena, não precisa ser exatamente 5 vezes o mesmo, e sim, cada vez que mata aí qualquer um, conta como 1, então basta ter 5 mortos, tá? Assim que vocês pegarem o acesso, né, basta entrar aí no portal da leste, que é no andar de baixo da arena, tá? Ficando aqui nessa imagem aqui. Bom, o The Nightmare Beast pode ser feito aí em até 10 pessoas, mas dá para fazer até em 5 aí se todos estiverem sincronizados. Se bobear, dá até para fazer em 4 se tiver com um time bem forte aí, tá? Primeiro eu vou mostrar fazendo com 7 pessoas e depois com 5. Nesse de 7 pessoas estamos com 2 EKs, né? E no de 5 só 1. Assim que entramos no boss com o time de 7 pessoas, o EK principal precisa pegar o The Nightmare Beast, levar ele até essa flor aqui, tentando deixar o boss em diagonal com ela, né? Pra você não tomar a reta aí e ficar controlando ele também. Enquanto isso, o segundo EK pega os tentáculos, né, que são os Nightmare Tendril, e leva eles ali pra cima para ficar blocando e não levar dano ali do pessoal caso ataque em área, tá? Pois eles ficam nascendo aí de novo se matar eles e dá um dano aí até que considerável. Então por isso, deixa ele longe do pessoal aí, senão vai acabar estragando a estratégia do boss, tá? Já o pessoal que está ali no centro da sala vai ter que ficar fazendo uma estratégia simples aí. Basicamente, assim que entramos na sala, alguém vai se transformar em um Spectre. Não sei porquê, mas geralmente sou eu que me transformo primeiro. Vai entender, né? Após isso, né, todos do time aí devem definir aí qual vai ser a ordem de quem vai usar a máscara na pessoa que está transformada em Spectre, tá? E para pegar essa máscara, basta dar use naquele voodoo ali no centro da sala. Sabendo disso, galera, assim que a primeira pessoa usar a máscara na pessoa que está transformada em Spectre, esse player que usou a máscara, ele vai se transformar no Spectre e a pessoa que estava transformada em Spectre volta ao normal. Após isso, né, toda vez aí que a pessoa que está transformada em Spectre se transformar em um fantasma, aí o outro player deve usar a máscara nesse player que está de fantasma. Fazendo isso, a pessoa que usou a máscara se transforma em Spectre e a pessoa que estava de fantasma volta ao normal. É como se fosse um jogo de batata quente que vai um passando para o outro, tá? Essa estratégia aí deve ser feita todo o tempo aí na sala do boss até que ele morra, tá? Já o time com 5 pessoas, onde temos apenas um EK aí, a única coisa que muda é que o EK principal deve ficar com o boss e os summons, tá? E tentar ali deixar o boss no máximo que der em diagonal, tá? Pra não ficar tomando a reta dele, que é duro. Nesse vídeo aqui dá pra ver ó, que estamos fazendo uma rotação em sentido horário, né? Entre os 4 players que ficam no centro. A pessoa que fica transformada em Spectre fica do lado direito do voodoo, enquanto a pessoa que vai usar a máscara fica na frente do voodoo. Essa pessoa que está na frente do voodoo, assim que ela perceber que o player do lado dela, que é o que está transformado em Spectre, assim que ele perceber que se transformou em fantasma, ela vai usar a máscara no fantasma e assumir o lugar dela, porque agora ela estará transformada em um Spectre. Fazendo isso, todos andam ali em sentido horário, para que fique organizado, né? E todos saberão quem vai ser o próximo a usar a máscara, tá? Nesse boss, galera, precisa vir aí com proteção de morte, né?
pode ver aí que eu tô usando o Koshi Ancient Amulet, né? O Butterfly Ring e o Moon Mirror. Com esses três aí já dá uma ajudada, tá? Pra quem for level mais baixo, pode usar alguma proteção extra aí que proteja um pouco mais, tá bom? Pra matar o boss, né? Pra atacar ele, basta ficar atacando SD nele de longe, né? O pessoal do centro ali. E focar na estratégia da máscara. Só isso, enquanto o EK fica só no full Echeta Reis. E pode ir batendo ali uns Eshorigran, Eshorimin de vez em quando, desde que não mate os tentáculos ali, porque senão desorganiza a sala, tá? O certo é ficar batendo Eshori-Ico, Eshori-Hur e Eshorigran-Ico quando liberar o CD. Um ponto de atenção aí, galera, é que quando a pessoa estiver transformada em Spectre, leva em torno de 10 a 15 segundos para virar fantasma. E se não usarem a máscara na pessoa que está transformada em fantasma, dentro de mais uns 10 segundos, essa pessoa que está transformada em fantasma é expulsa da sala, tá? Por isso é importante ali a sincronia de todos. E sobre a máscara, galera, se ficou alguma dúvida ali de como pegar ela, basta clicar no Voodoo que a máscara vai cair na frente do Voodoo, no SQM de baixo. E vale lembrar que a pessoa que clicou tem um cooldown grande ali para poder clicar de novo, é quase 1 minuto. Então geralmente o que a gente faz? A gente espera uns 6 segundos com a pessoa transformada em Spectre para clicar no Voodoo de novo a próxima pessoa. Porque aí não tem risco de ficar no cooldown, né, de fazer outra máscara e caso erre, tá? Agora se tiver com mais de 5 pessoas no time, aí pode usar antes a máscara, tá? Não precisa esperar transformar em fantasma, tá? Porque qualquer coisa aí outra pessoa pode clicar, porque não vai estar dentro do cooldown quem não usou, tá? Bom galera, os itens raros que podem cair aqui são a Dark Whisper, né? O Sleep Shawl, além de cair aí os 2 itens de montaria da mosca verde e rosa. E geralmente também cai aí 3 Gold Token, tá? Às vezes não, mas geralmente cai. E o Ice Shield também, que serve para o Addon 2 da Dream Warrior Outfit. Matando o boss, ao reportar ali para os NPCs Vanis ou Undal, que são os da quest, né? Você vai poder aí imbuir Power Food Vibrance, que é remoção de paralisia. E vai ganhar também a Outfit da Dream Warrior Outfit. Esse boss aí, depois que pega o jeito de fazer, vale muito a pena aí vir todos os dias, tá? Porque além de fazer ele de 20 em 20 horas, né? É um dos boss diários aí que faço todos os dias, para profit mesmo. E é isso aí, galera. Se gostaram do conteúdo, por favor, não esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o like, seu comentário e compartilhar o vídeo aí para ajudar o canal a crescer, tá? Forte abraço aí, galera. Tamo junto e é nóis!